O canal Aqui Tem História apresenta a Guerra da Luz Divina, a insurreição pernambucana contra os holandeses. Foi um movimento contra o domínio holandês na capitania de Pernambuco. Para entender esse domínio, vejam os vídeos: o boi voador, a construção da ponte e a invasão holandesa. A guerra entre Brasil e Holanda foi abordado como iniciou-se a invasão holandesa ao Nordeste brasileiro. Recomenda-se vê-los para ter uma compreensão melhor sobre esse período da história do Brasil. A Guerra da Luz Divina teve como objetivo expulsar os holandeses da região do Nordeste brasileiro. Os senhores de engenhos não suportavam mais a ideia de terem que pagar impostos aos holandeses que haviam se instalado no Brasil. No Nordeste do Brasil, os engenhos de cana-de-açúcar viviam dificuldades há vários anos, pois eram assolados por pragas e secas, pressionados pela Companhia das Índias Ocidentais, que, sem considerar o testamento político de Nassau, que era não cobrar as dívidas dos senhores de engenhos, em troca de apoio para manter a ordem nas cidades invadidas pelos holandeses. Esquecendo o Tratado de Nassau, passaram a cobrar a liquidação das dívidas e confiscar os engenhos dos fazendeiros inadimplentes. Essa conjuntura levou à eclosão da insurreição pernambucana, que culminou com a extinção do domínio holandês no Nordeste do Brasil. Aproveitando que o chefe da Companhia das Índias, Maurício Nassau, havia voltado para o seu país, os senhores de engenho reuniram-se com a coroa portuguesa em São João e conseguiram apoio de outras capitanias da Bahia, Recife, Alagoas e Sergipe. Todos tinham a mesma finalidade, que consistia em expulsar de uma vez por todas os holandeses do Brasil. Em 13 de junho de 1645 começa a rebelião, comandada por André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Inicialmente o governo holandês não deu muita importância para o movimento. Só quando foram informados de que Henrique Dias e Felipe Camarão avançavam sobre Alagoas e que se deram conta da gravidade da situação. Só então o governador holandês começou a enviar comandantes militares para acabar com os focos de rebelião. Em 3 de agosto de 1645, os dois exércitos confrontaram-se na Batalha do Monte das Tabocas. O comandante holandês Hendrik Els estava convencido de que iria combater soldados amadores, homens sem experiência militar, e levava um grande número de correntes para levar presos os revoltosos. No entanto, Els acabou sendo atraído para uma emboscada que resultou na derrota das tropas holandesas. Depois de tomar o forte de Santo Antônio do Cabo, as tropas de André Vidal juntaram-se às de Vieira, Dias e Camarão e chegaram bem próximo de Recife depois de terem retomado Olinda. Vidal, porém, não atacou Recife por julgar que ainda não estava preparado para isso. No início de 1647 os holandeses invadiram a ilha de Itaparica na Bahia, mas no início do ano seguinte os portugueses a retomaram. Ainda em 1647 o padre Antônio Vieira, conselheiro de Dom João IV, aconselha o rei a comprar Pernambuco dos holandeses, mas a proposta viria a ser recusada pela Holanda no ano seguinte. Em 18 de abril de 1648, o Monte dos Guararapes foi ocupado por 2.400 soldados lusos nordestinos. No dia seguinte chegaram ao local 4.500 holandeses para enfrentá-los. Mesmo estando em desvantagem, o líder português Muniz Barreto decidiu enfrentar o inimigo na Grande Batalha dos Guararapes, na qual, depois de 5 horas de combates, os lusos nordestinos saíram vencedores, porém um dos líderes brasileiros, Felipe Camarão, veio a falecer em decorrência dos ferimentos sofridos durante a batalha. Nos anos seguintes os holandeses vão ficando cada vez mais acuados frente ao avanço dos aliados, até que em 1652, a Holanda entra em guerra contra a Inglaterra, ficando assim impossibilitada de enviar reforços à sua colônia. Aproveitando-se disso, Dom João IV envia uma grande esquadra, composta por 13 navios de guerra e 64 navios mercantes armados, sob o comando de Pedro Jaques de Magalhães. A esquadra chegou a Pernambuco em 20 de dezembro de 1653, cercando Recife. No dia 15 de janeiro de 1654, os lusos nordestinos, comandados por André Vital, atacaram o Recife. No dia 23, os holandeses fizeram uma proposta de paz que foi aceita pelos aliados. Em 26 de janeiro de 1654, os líderes holandeses assinaram a rendição. A notícia da rendição chegou a Portugal no dia 19 de março, dia do aniversário de Dom João IV. Logo em seguida começaram as negociações entre Portugal e Holanda. Para o final da guerra, Portugal acabou por ceder o Ceilão, o atual Sri Lanka, também invadido pela Companhia das Índias Orientais, além de conceder à República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos, Holanda, privilégios no comércio açucareiro.
Em troca, os Países Baixos reconheciam a total soberania portuguesa sobre o Brasil e Angola. Uma curiosidade, os judeus expulsos após a Guerra da Luz Divina ajudaram a fundar uma cidade na América do Norte. Isto é um assunto que iremos tratar em breve. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história, autor desconhecido.